Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 7 de junho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, no cenário internacional, nós temos nesta manhã os futuros dos índices de ações nos Estados Unidos e também as bolsas europeias apresentando aí uma leve queda devido ao desempenho aí menor do que o esperado nas exportações chinesas, o que acaba reforçando então sinais de enfraquecimento da China, que é a segunda maior economia do mundo. Só para vocês terem uma ideia, os dados da balança comercial que foram divulgados nesta madrugada, nós tivemos as exportações da China no mês de maio caindo 7,5%, em comparação com uma estimativa de uma queda de 1,8%. Marcando aí, então a primeira queda em 3 meses, né? Só para vocês terem uma ideia, era esperado uma queda de 1,8 e uma queda de 7,5. Isso é bastante significativo. Além disso, as importações recuaram 4,5%, contrapondo, né, uma expectativa aí de queda de 8%. Segundo a consultoria Oxford Economics, as exportações chinesas provavelmente permanecerão contidas devido à previsão aí de uma recessão nos Estados Unidos no segundo semestre deste ano e também um aumento aí contínuo das pressões aí para uma desestocagem, né? Ou seja, ninguém está querendo estocar produtos porque não tem certeza aí se esses produtos serão ou não vendidos nos próximos meses. Sobre as movimentações de hoje, então nós temos, pessoal, Bolsa de Londres na contramão subindo 0,14, Bolsa Francesa caindo 0,12, Bolsa de Frankfurt na Alemanha caindo 0,11. Futuros norte-americanos S&P no 0 a 0, Dow Jones caindo 0,08 e a Nasdaq caindo 0,05. Sobre as bolsas asiáticas, Xangai na China alta de 0,08, Hong Kong subindo 0,80 e a bolsa japonesa apresentando uma queda aí de 1,82%. Dólar index DXY caindo 0,16, taxa de juros nos Estados Unidos caindo 0,44 e o VIX, por enquanto, numa região aí super comportada, na faixa dos 14 pontos, porém uma alta hoje de 1,15. Bitcoin acaba tendo uma reação aí nas últimas horas, ele que sobe 3,33%, voltando ali a ser negociado na faixa entre 26 a 27 mil dólares a unidade. Pessoal, sobre as commodities, tá? Apesar desses dados sobre a balança comercial chinesa, o minério de ferro acabou registrando a sua sexta alta consecutiva na Bolsa de Singapura. E o cobre também tem um dia de valorização na Bolsa de Londres. O cobre que avança 0,54 e o níquel também sobe aí 0,85. Isso acontece, pessoal, diante das expectativas e da esperança aí do mercado de que os estímulos econômicos chineses, que devem ser anunciados, impulsionem a demanda. E apesar dessas expectativas, né, a gente sempre faz o alerta, pessoal, provavelmente, né, essas medidas não serão suficientes aí para manter a alta dos preços. Essa é a nossa opinião, é a opinião também de diversos players no mercado. Então, tomem cuidado, tá? E fiquem atentos aí a essas possíveis movimentações e de que certa maneira isso também pode influenciar as empresas exportadoras aqui no Brasil. Ainda sobre China, nós tivemos notícias recentes de que autoridades pediram aos maiores bancos aí do país para reduzir as suas taxas de depósito, o que acaba então aumentando as expectativas aí de mais medidas de estímulos que devam ser anunciadas nos próximos dias, nas próximas semanas. Petróleo, pessoal, petróleo segue em alta, após aí uma queda decorrente aí das preocupações sobre perspectiva de demanda, diante aí do anúncio, né, da Arábia Saudita sobre corte de produção, que acabou gerando um impulso, né, para a commodity no início da semana, mas que essa força aí acabou não prevalecendo. Mas para essa quarta-feira a gente tem aí o petróleo WTI negociado em Nova York subindo 1,16, na faixa ali dos 78, quase 73 dólares o barril. Sobre a agenda macroeconômica nos Estados Unidos, nós temos um dia aí relativamente tranquilo. Teremos a divulgação às 9h30 da manhã de dados sobre a balança comercial e dados de crédito que vão ser divulgados hoje. Investidores, né, que aguardam a reunião do Fed, né, o FONC, o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos,
na expectativa, né, de uma manutenção aí dos juros e deixando aberta a possibilidade para aumentos futuros, e isso é mais ou menos o que está sendo precificado hoje. Importante lembrar que o Fed está atualmente em período de silêncio, o que antecede essa reunião aí do FONC, que deve acontecer nas próximas semanas, um evento aí super importante para o mercado entender como o Fed está se posicionando aí com esse novo cenário, com essas novas nuances. E só para a gente fechar aqui o cenário internacional, pessoal, a gente teve na Europa dados que mostraram que a produção industrial na Alemanha teve uma alta de 0,3% no mês de abril em relação ao mês de março, esse número que veio um pouco abaixo das expectativas dos analistas que esperavam um aumento de 0,5%. Na comparação ano contra ano, a produção geral da indústria alemã cresceu 1,6%, comparando abril deste ano contra abril do ano passado. Beleza? Bom, pessoal, sobre o noticiário Brasil, olhando para o cenário econômico, os olhos hoje estão voltados aí para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, também conhecido como IPCA, ele que é considerado a inflação oficial aqui do país. Espera-se que o IPCA, então, tenha uma desaceleração para 0,33% de alta no mês de maio em relação a abril, abaixo aí dos 0,61% registrado anteriormente. Em termos anuais, a projeção é de uma inflação de 4,04%, que acaba sendo abaixo da leitura anterior, né? Ou seja, comparando o mês de abril deste ano contra abril do ano passado, esse número que será divulgado hoje, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Então, muita atenção a esse horário. A gente deve gerar, né, uma volatilidade nos mercados futuros que abrem neste mesmo horário. E por que isso vai ser importante, pessoal? Porque recentemente a gente teve uma deflação bem mais acentuada do que o esperado, que foi divulgado no início da semana envolvendo aí o IGPDI, que é um outro índice de inflação, só que calculado não pelo IBGE, mas pela FGV. E após, né, a divulgação deste número, aliado, né, com sinais de moderação nos discursos dos dirigentes dos bancos centrais, isso acabou fazendo com que o mercado intensificasse as suas apostas em um corte aí da Selic para o segundo semestre. Isso impulsionou o Ibovespa e também aí as ações ligadas à economia doméstica. A Bolsa Brasileira, pessoal, que segue bastante influenciada, ela que vem se destacando no cenário global. Só para vocês terem uma ideia, em dólar, o Ibovespa já superou o retorno em 2023 do S&P 500. Então isso acaba sendo bastante significativo. Isso acaba sendo uma mescla do investidor acreditando, né, nesse corte da taxa de juros por conta da inflação e na revisão recente que tem acontecido aí sobre as expectativas de crescimento brasileiro. E, inclusive, nós tivemos aí a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela que elevou as suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro, né, o PIB, em 2023 e 2024. Isso aconteceu graças ao impulso do setor agrícola, que foi a grande surpresa do primeiro trimestre de 2023. Só para vocês terem uma ideia, a OCDE projeta agora um crescimento de 1,7%, levando em consideração que o crescimento anterior esperado era de 1% para 2023. Para 2024, a projeção é de crescimento de 1,2%, um pouco acima das expectativas anteriores, que era de uma alta de 1,1%. No âmbito político, pessoal, a gente tem agora a reforma tributária, ela que está sendo programada para ser votada na Câmara dos Deputados na primeira semana de julho, de acordo com o relator da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele que enfatizou que a reforma não resultará em um aumento na carga tributária. E entre as diretrizes que foram apresentadas, nós temos aí a proposta de um imposto sobre o valor único, o IVA, né, dual, que vai substituir vários impostos federais, estaduais e municipais. Além disso, pessoal, o grupo de trabalho está propondo também um imposto seletivo para desencorajar bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, além da tributação aí de plataformas digitais e um tratamento diferenciado aí para itens da cesta básica. Pessoal, reforma tributária é super importante. A gente fica na torcida aí para que esse tema avance. É uma medida que não gera um efeito de curto prazo, mas a longo prazo a gente espera aí que seja muito positivo aí para as empresas, diminuindo as burocracias e facilitando aí a atividade econômica aqui no Brasil, a atividade empresarial. Beleza? Então vamos seguir, acho que pode ser um trigger importante aí também
para a Bolsa Brasileira, a depender de como for a proposta e os seus possíveis efeitos. Beleza? E para a gente encerrar aqui, falando sobre o mercado de ações, destaque hoje, pessoal, para a Braskem, ela que afirmou que não está conduzindo em negociações dos acionistas da Novo Honor e da Petrobras sobre a venda das suas participações. O mercado que envolve a ação que segue bastante especulativo por conta, dessa expectativa. Então, com esse banho de água fria, isso pode trazer uma visão um pouco mais negativa de curto prazo para a Braskem. Fiquem atentos. Também tivemos a Itaúsa, ela que anunciou que vendeu aproximadamente 12 milhões de ações da XP em um leilão aí na Bolsa ontem, arrecadando 229 milhões de dólares, ou seja, quase 1,1 bilhão de real. Com a operação, a Itaúsa então passa a deter um pouco mais de 4% da XP. E por fim, nós tivemos a PetroRio, que agora é PRIO, ela que divulgou aí uma queda de 3,6% na produção diária de óleo no mês de maio, ou seja, sua produção que está agora na faixa dos 87 mil barris por dia. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente que amanhece com um dia com um viés um pouco mais negativo, influenciado pelos dados relacionados à balança comercial chinesa, mostrando aí que a segunda maior economia do mundo está passando por uma situação um pouco mais frágil. Isso, de certa maneira, vai influenciar nas expectativas em torno de Brasil, olhando principalmente para as exportadoras. Por outro lado, as commodities seguem resistentes e nós temos aí o mercado acreditando e voltando a apostar em Brasil. A gente vê uma movimentação bastante significativa, principalmente olhando para os investidores institucionais, e são eles aí que apostam e acreditam, tem uma maior alocação em ações ligadas à economia doméstica. O movimento, pessoal, foi intenso, foi num curto espaço de tempo. Na minha opinião, no curtíssimo prazo, isso abre espaços para uma lateralização, até mesmo correção. Mas em termos de fundamento, pessoal, se o fluxo persistir e o noticiário continuar positivo, sem influências negativas externas, ainda existe espaço para uma valorização da Bolsa Brasileira. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.